Meu nome é Ibiatã Padian, sou presidente do Instituto Mensageiros do Amanhecer. O Instituto Mensageiros do Amanhecer é uma ONG sem fins lucrativos, sem fins religiosos e sem fins políticos partidários, que foi criada em São José do Rio Preto em 2013 por um grupo de pessoas humanistas, idealistas, para cuidar da educação das crianças superdotadas e com altas habilidades. Crianças índigos ou superdotadas são crianças que têm habilidades acima da média, da média de outras crianças. Antigamente media-se a inteligência através do teste de QI. Hoje, graças aos estudos de vários especialistas, concluiu-se que nós não temos uma só inteligência, nós temos 13 inteligências. Então, através de testes pedagógicos e psicológicos, é possível identificar as crianças que têm essas habilidades acima da média. Hoje, a raça humana, ela desenvolve uma força mental dentro da capacidade de 8 a 10%. As crianças com essas habilidades especiais, elas ultrapassam esses níveis. E quando elas ultrapassam esses níveis, ela também começa a enxergar todo esse universo humano de uma maneira diferenciada. Elas trabalham com inteligências múltiplas e não com a inteligência racional. E isso dificulta que essas crianças tenham uma assimilação da informação de acordo com o que é esperado pelo nosso sistema educacional. A escola reconhece com altas habilidades ou criança superdotada aquelas que têm um alto desempenho nas disciplinas básicas de português, matemática, história, geografia. Essas crianças são superdotadas acadêmica escolar, mas existe um outro tipo de superdotação que apresentam nas crianças que são muito imaginativas, criativas, inventivas, questionadoras, são dispersivas quando o assunto não interessa, elas têm um pensamento divergente e elas não aceitam a rotina escolar. Essas crianças têm superdotação criativa produtiva. Infelizmente, essas crianças que têm altas habilidades, como o próprio MEC reconhece, elas têm muitas características semelhantes às crianças que têm deficiência de aprendizagem. Porque essas escolas trabalham com uma rotina de trabalho na lousa, giz, e um sentado atrás do outro. É uma rotina que não tem dinamismo. Essas crianças são muito dinâmicas. O centro de interesse dela são as artes, a criatividade, a inventividade, e elas não encontram um trabalho voltado para o desenvolvimento dessas habilidades criativas. Nos chamou a atenção o fato de elas serem medicadas com drogas perigosas, no nosso ver, né? A mais frequentemente conhecida é o metilfenidato, o nome comercial que a gente tem assim, mais contato é a Ritalina. E uma vez que a escola, nem a família, estava preparada para lidar com o comportamento dessas crianças, né? Elas começaram a ser contidas com essa medicação. Por mim eu não daria, só que o professor, o diretor, fica todo mundo em cima de mim, você entendeu? Não, Jéssica, você tem que dar, porque além dele não fazer, ele vai atrapalhar as outras crianças. De fato inibe o comportamento delas, elas fiquem instantaneamente, por um período de horas, menos agitadas, né? Então resolvia o problema da família, da escola, mas não necessariamente da criança, porque o comportamento dela não vem do nada. Ele tem uma razão de ser que está conectado com a condição mental, espiritual, psicológica dessa criança. A consequência para esses alunos é que eles vão, durante todo o percurso dele, quando não é dada uma atenção, são praticamente excluídos do processo de desenvolvimento. Na verdade, não é a criança que é um problema, é a escola que é um problema para essa criança. Então as crianças desse nível, elas têm esse sensor avançado, essa paranormalidade. Isso tem que ser levado em consideração. O objetivo do Instituto é identificar
Entre essas crianças que hoje são consideradas crianças problemas nas escolas, que são consideradas crianças com deficiência de aprendizagem, identificar aquelas que, na verdade, não têm deficiência de aprendizagem, e sim supereficiência de aprendizagem. São crianças que precisam apenas de um método educacional apropriado para elas. O Instituto adota como base do seu método educacional a pedagogia holística 3000. É o sistema mais apropriado para o desenvolvimento dessas altas capacidades dessas crianças, porque ele promove o desenvolvimento do ser como um todo, levando em conta o desenvolvimento da mente, do corpo e do espírito. Não o espírito no sentido religioso, mas o espírito no sentido existencial. Esse método permite a integração do ser à natureza, ao meio ambiente, ao todo, desenvolvendo ele como um ser integral. O Instituto do Amanhecer faz uma diferença imensa em nossas vidas, está fazendo uma diferença imensa, porque mudou o comportamento do Antônio. Ele se desenvolveu muito na escrita e na criatividade, que eu nem sabia que ele tinha esse dom assim na pintura, no desenho. Então, pra gente está sendo muito bom. Então, a proposta é criar instituições nesse nível para que minimize, né, todos esses danos. Eu me surpreendi com o Alisson, ele melhorou muito em comportamento, em tudo. Eu acredito que, num segundo momento, o papel do Instituto vai ser construir essa lógica dentro das escolas formais que estão aí. Ele ficou mais calmo, ele já entende mais, até ajuda a olhar o bebê, tá mais compreensivo. Então eu estou muito satisfeita, realmente muito satisfeita. Para concretizar esse projeto, nós precisamos de parcerias de empresas públicas e privadas. Por isso, nós gostaríamos de convidar os empresários para virem conhecer o nosso projeto e ver da importância social dele. Você, parceiro, além de estar dando uma grande contribuição para a melhor educação destas crianças com altas habilidades e a solução de um problema educacional e social, terá a oportunidade de associar o nome do seu produto e da sua empresa a um grande trabalho na área educacional.